mas teve uma profetisa aí, que hoje inclusive continua falando sobre escatologia, mas lá no século passado, eu me lembro muito bem, ela profetizou e disse, não, Jesus vai voltar em 2007, e vai ser num dia de sábado de 2007 e tal, e muita gente achou que ia acontecer mesmo. Vamos reiterar que o arrebatamento é iminente. E por iminência, nós entendemos 3 características, é que é bom explicar. Por quê? Porque tem pessoa que parece que não entendeu bem ainda o que é iminência e fica tentando zombar desse conceito, dizendo a seguinte coisa, bom, se o arrebatamento é iminente, então quando Jesus falou que voltaria, a partir do momento que ele subiu, ele já poderia voltar logo em seguida. Então, quando Jesus subiu, logo em seguida, ele já poderia voltar. Então, muitos tentam desfazer do conceito usando esse tipo de argumento. Agora, o conceito da iminência, ela diz muito mais sobre a nossa preparação do que sobre o tempo do arrebatamento. Aliás, a melhor ilustração para a iminência é a morte. Nós sabemos quando será o dia da nossa morte? Nós muitas vezes fazemos previsões. Não, eu quero viver tantos anos e tal. Só que tem uns que morrem logo ao nascer, tem outros que morrem com 10 anos, tem gente que morre com 20 anos, tem gente que morre com 90 anos, tem gente que vive mais de 100 anos. Mas ninguém pode determinar e dizer, eu sei o dia que eu vou morrer. Ninguém sabe. A morte, ela é iminente. O que significa iminente? Pode acontecer a qualquer momento. Agora, quando nós falamos do arrebatamento da igreja, 3 pontos têm que ser destacados sobre a iminência. Primeiro, a certeza, que eu acabei de ressaltar, a certeza de que Jesus virá a qualquer momento. Porque diz respeito à nossa preparação. Porque nós também podemos morrer. Então o crente ele tem que estar pronto. Quando você fala de iminência, não é para determinar a data da vinda de Jesus, não é para dizer, não, Jesus não veio em 2000 anos também, não vai voltar nos próximos 2000. E a pessoa embarca na canoa furada que Pedro mencionou lá, dos escarnecedores. Onde está a promessa da sua vinda? Aí tem muita gente hoje em dia zombando da doutrina da iminência. Mas a iminência, então, tem a ver com a certeza de que Jesus pode chegar a qualquer momento. Mas, de maneira paradoxal, iminência também tem a ver com a incerteza quanto ao momento exato da vinda de Jesus. Ninguém sabe o momento exato. Por isso que nós não podemos ceder à tentação. Muita gente ao longo da história quis marcar data, quis fazer cálculos mirabolantes para estabelecer Jesus vai voltar, como alguém profetizou, num sábado de 2007. Veja que 2007 já ficou para trás há muito tempo, não é? Mas teve uma profetisa aí, que hoje, inclusive, continua falando sobre escatologia, mas lá no século passado, eu me lembro muito bem, ela profetizou e disse, não, Jesus vai voltar em 2007. E vai ser num dia de sábado de 2007 e tal, e muita gente achou que ia acontecer mesmo. Então, veja como nós não podemos ceder a essa tentação. Agora, talvez o aspecto mais instigante da doutrina da iminência eu tenho falado da ausência de sinais, mas eu vou usar um termo diferente aqui, porque muita gente não entende quando eu falo isso, porque nós mesmos cantamos, tudo nos mostra que Cristo já volta, breve Jesus voltará, e alguém diz, irmão Ciro, afinal de contas, a gente sempre falou de sinais, agora o irmão está dizendo que a vinda de Jesus não tem sinais. Eu não quero dizer que a vinda de Jesus não tem sinais. Na verdade, eu vou substituir a palavra ausência pela palavra que não é muito usual, mas existe. É a palavra desnecessidade, ou não necessidade, né? Então veja, o arrebatamento, ele não tem a necessidade de sinais para ele acontecer. Em outras palavras, pode acontecer ainda muita coisa antes do arrebatamento, mas nada precisa ocorrer para que o arrebatamento aconteça. É isso que eu quero dizer. Porque às vezes a pessoa pensa, não, o arrebatamento só vai acontecer
depois que o templo estiver de pé lá em Jerusalém. Não, o arrebatamento só vai acontecer quando Israel começar a ser invadido e tal. Veja, as pessoas tentam querer prever o tempo para o arrebatamento. É claro que se o arrebatamento acontecer agora e o templo ainda não estiver de pé, ele vai ter que ser construído. Por quê? Porque após o arrebatamento, nós sabemos, pode ter um tempo ainda entre o arrebatamento e o início, o start propriamente dito, do período tribulacional, porque o que vai dar o start, claro, é o acordo que o anticristo vai fazer com muitos, como está lá em Daniel capítulo 9, versículo 27. Porque a partir dali começa a ser recontada a última semana da profecia de Daniel, das 70 semanas. A 70ª semana que falta se cumprir, que é justamente o período tribulacional, ela tem início quando o anticristo fizer um acordo com muitos, diz a Bíblia, por uma semana. Então, não é imediatamente após o arrebatamento. Claro que eu creio que não vai demorar muito tempo para isso acontecer. Mas se a igreja for arrebatada hoje e o templo ainda não estiver em pé, claro que ele vai ter que ser construído. Se o templo começar a ser construído hoje, não quer dizer que Jesus vai voltar, porque o templo poderá ser construído e poderá ser destruído novamente. Não existe sinal indicador para dizer agora o arrebatamento vai acontecer, porque é iminente. Iminência significa que você não pode prever. Existe o aspecto da desnecessidade de sinais para acontecer o evento. Ou seja, pode acontecer muita coisa antes do arrebatamento, mas não precisa acontecer nada para fazer o arrebatamento acontecer. Porque tem muita gente que pensa que alguma coisa vai obrigar Jesus a voltar, né? Como alguém diz, não, agora Jesus não aguenta mais, com esse problema que está acontecendo no mundo, agora Jesus vai ter que voltar. Essa guerra, Jesus tem que vir agora. Como se fosse assim, Jesus ficasse olhando, agora é o momento para eu voltar. Não. O tempo que Jesus voltará já está determinado, mas nós não sabemos, porque é iminente. Iminente. Nós não temos permissão para determinar nada no plano escatológico. A única coisa que nós podemos dizer é que o arrebatamento é o evento desencadeador. A partir do arrebatamento, claro, todas as profecias, elas começarão a se cumprir. Irmão Ciro, então as profecias só vão se cumprir a partir do arrebatamento? Sim. As profecias escatológicas, sim. Porque as pessoas hoje em dia ficam caçando, procurando profecias, versículos para querer encaixar as guerras e tal. O pessoal fica procurando. Não, meu irmão. Isso é escatologia especulativa. Isso não é escatologia bíblica. Isso é escatologia aterrorizante. Eu até escrevi um artigo para o Mensageiro da Paz sobre isso, que eles me pediram, deve sair aí no mês de novembro, nesse mês agora, sobre a escatologia aterrorizante. As pessoas estão procurando versículos para querer encaixar. Claro que há algumas profecias que elas já estão, vamos dizer assim, que há um cumprimento para demonstrar que Deus está no controle, mas não é o cumprimento total. Veja, a própria nação de Israel, o Estado de Israel, ser na verdade, proclamado, depois de tudo que aconteceu com Israel, ao longo dos séculos, depois do Holocausto, em que 6 milhões de judeus foram mortos, e no dia 14 de maio, o Estado de Israel ser ali inaugurado, não é? Veja, isso aí, só Deus pode fazer isso, porque Israel não perdeu a sua língua, não sofreu a lei da mortalidade dos povos. Veja se isso aconteceu com os babilônios. Não, e os babilônios foram um grande império. Veja se isso aconteceu com o Egito, e o Egito foi um grande império. Esses países sofreram a lei da mortalidade dos povos. Israel não. Israel continua de pé. Isso aí é uma demonstração de que Deus está no controle da história. Agora, a profecia de Ezequiel 37 do Vale dos Ossos Secos ainda não se cumpriu na íntegra. Porque há também o caso de dupla referência, há o caso em que algumas profecias têm um cumprimento parcial, que é Deus provando que ele está no controle, mas o cumprimento total daquela profecia, claro, está guardado para o futuro, porque ali está prevista uma restauração nacional, mas também espiritual.
espiritual. Israel vai ser restaurado como nação. Claro que vai ser um remanescente. A Bíblia mostra isso, porque Israel até o final vai sofrer guerras. A profecia de Daniel mostra isso, né, que haverá guerras até o fim. Israel vai sofrer perseguição de todo lado. Claro, Israel hoje é uma grande potência, apesar de ser odiado, né? O antissemitismo, a gente vê como ele é grande no mundo, como Israel é odiado. Israel é odiado justamente porque é o povo que Deus escolheu. Isso aí, Satanás, sem dúvida, está por trás disso. Não tenha dúvida disso. O mundo todo está voltando-se, apesar do massacre que Israel sofreu no dia 7 de outubro, aquela covardia, aquela coisa absurda que aconteceu, ainda há pessoas antissemitas, há pessoas que estão tomadas pela chamada judeofobia, né? Pessoas antissemitas que estão perseguindo os judeus, os israelenses por toda parte, marcando as casas com a estrela de Davi, como aconteceu no tempo do nazismo. Na França agora está acontecendo isso, em outros lugares também. Protestos em que as pessoas gritam morte aos judeus, só que Deus impôs a mão para com Israel. Então Deus vai preservar o remanescente israelita até o fim. E quando a igreja for arrebatada, Deus vai pôr em execução aquilo que ele prometeu sobre Israel, vai haver um grande quebrantamento, o povo israelita vai se converter e, como nação, o que nunca aconteceu, Israel vai crer que Jesus é o Messias. Porque hoje, claro, há judeus se convertendo e eles fazem parte da igreja hoje, não há distinção. Jesus, ao morrer, derrubou a parede da separação. Quem crê hoje, não importa se é judeu ou gentil, faz parte da igreja, quando se converte. Agora, haverá uma restauração nacional e espiritual de Israel. Então, isso sim é o que está previsto, mas para depois do arrebatamento da igreja, porque isso está claro lá na profecia de Daniel 9 e 27. Ali está claro que a igreja não toma parte daquilo, porque as 70 semanas, o anjo Gabriel foi claro ao dizer para Daniel, estão determinadas sobre o teu povo e a santa cidade. O povo de Daniel, claro, é o povo de Israel, e a santa cidade é Jerusalém. Então não é para a igreja não vai tomar parte do período tribulacional, e há muitos outros textos bíblicos que deixam isso muito claro.